Olá. Olá, me chamo Luiz Felipe, eu sou membro do LASEC, da Comissão de Informática. A gente vai apresentar um mini curso agora sobre a fabricação do robô lutador de sumô. Houve uns imprevistos aqui técnicos, então a gente deu uma pequena atrasada, mas agora já vai poder começar o mini curso, tudo bem? Inicialmente, quem vai apresentar esse mini curso somos eu, Luiz Felipe, o Matheus Menezes, Rafael Dias e o Thiago Cuevas. A parte inicial desse mini curso a gente quer abordar o que é um robô sumô. Bem, pela definição que a gente tem no próprio manual, é um robô autônomo microcontrolado capaz de percorrer o dojo e empurrar seu adversário para fora da arena. Ou seja, tem que ter foco em algumas palavras-chave dessa definição. Ele é autônomo microcontrolado. Então ele não pode ter um controle externo, além dele mesmo. Ele começa sendo ligado e a partir dali ele tem que funcionar sozinho. Ele também tem que ser capaz de percorrer o dojo e empurrar seu adversário para fora da arena. Empurrar o adversário, não pode danificar o adversário, não pode prejudicar ou ter qualquer outra coisa que possa atrapalhar o robô adversário ou algum outro participante. Tem algumas regras para a fabricação desse robô, para ele ser permitido na competição, e elas são: a largura máxima do robô tem que ser 10 centímetros, o seu comprimento máximo também tem que ser 10 centímetros, então é um robô 10 por 10 em área, assim, em planta baixa. A altura é ilimitada, mas só que ele tem um peso máximo de 500 gramas, então também não dá para colocar uma coisa muito portentosa, né? Também não é permitido separação do robô em partes. O que isso significa? Durante a competição, é normal que o robô sofra de alguns impactos. E não tem problema se durante a competição o robô aumentar de tamanho. Não intencionalmente, mas devido à montagem dele. Porém, se o robô for separado em partes grandes, que nem 2 partes ou mais, se ele desmontar, isso não é permitido, ele será desclassificado. É proibida a presença de peças que possam danificar o robô oponente ou o ringue. Assim como eu tinha dito anteriormente, essa é uma competição para empurrar o outro robô, para o outro robô continuar inteiro. Quem conseguir empurrar o outro para fora do ringue vence. E quem danificar o robô oponente ou danificar o próprio ringue é desclassificado também. Propositalmente. É claro que durante a competição pode ser que haja alguns imprevistos, mas isso não pode ser intencional. A massa máxima aceitável de peças que caem são 10 gramas. Lembrando daquela parte que o robô não pode se separar, é previsto também que durante a competição, durante os impactos que ele sofre, algumas peças possam cair do robô, mas só que com um peso máximo de 10 gramas, para que não seja considerado uma separação, que foi uma das regras anteriores que não pode haver. O robô tem que ser totalmente autônomo, você não pode controlar ele externamente de nenhuma forma, ele tem que identificar as bordas do ringue por si mesmo, por sensores, ele tem que identificar a presença do outro robô por si mesmo, através de sensores também, e todas as decisões que o robô vai tomar tem de serem autônomas. Também não é permitido dispositivos de jamming, como LEDs infravermelhos. Dispositivos de jamming é uma coisa meio que antiesportiva, seria meio que você influenciar no robô adversário para ganhar vantagem com isso. No caso, esses LEDs infravermelhos é uma forma de você influenciar no sensor do robô oponente para que ele não capte bem o seu robô. E aí esse tipo de atitude também não é permitida.
São proibidas bordas suficientemente afiadas para arranhar ou danificar o ringue, outro robô ou competidor. O seu robô, ele, como eu disse, ele não é para danificar nada. Então, é proibido borda muito afiada. Proibido o uso de dispositivos flamejantes, a gente não quer pôr fogo em nada. Proibido o uso de substâncias adesivas para melhorar a tração. O seu robô ele não pode ter uma cola, uma fita dupla face nas rodas, ele tem que ter a tração da própria roda, que é normal que a roda tenha um bom coeficiente de atrito, mas só que não pode ser nada que grude muito. Proibida a presença de dispositivos que arremessam quaisquer coisas no robô adversário. O seu robô ele não pode atirar coisas no outro robô. Essa competição é de empurrar o robô para fora do ringue. Não é permitido atirar nem substâncias como graxa, qualquer coisa, não pode atirar nada. E tem os componentes essenciais para se fabricar esse robô, para que ele funcione devidamente e possa competir. Começando pelo microcontrolador. Para o robô ser autônomo, ele tem que ter um microcontrolador, que é o que vai gerenciar todas as decisões do robô e vai fazer com que ele faça o que ele tem que fazer. Vai se comunicar com os equipamentos eletrônicos e mecânicos e fazer ele funcionar bem. Vai ter sensores, porque ele tem que identificar a borda do ringue e ele também tem que identificar o outro robô. Vai ter um motor para andar, se mexer, se movimentar e empurrar o outro robô. Uma bateria, um botão para ligar e uma estratégia lógica de programação para ele funcionar bem. Isso tudo vai ser abordado adiante, a começar pelos microcontroladores. Bom dia, pessoal. Eu sou o Thiago. Vou continuar a nossa apresentação aqui falando dos microcontroladores. Bom, os microcontroladores são circuitos integrados que reúnem um núcleo de processador, memórias voláteis e não voláteis e diversos periféricos de entrada e saída de dados. Só fazendo um breve esclarecimento, muita gente às vezes confunde o termo microcontrolador com microprocessador. Microcontrolador, então, seria esse conjunto, né, esse complexo de circuitos eletrônicos que nos fornecem entradas e saídas, conversores analógicos digitais, botões, LEDs, tudo que já vem nessa placa, né, nessas 4 placas que estão aqui de exemplo. E o microprocessador é só o processador, seria o chip que tem uma arquitetura específica e que não tem mais entradas ou saídas ou conversores analógicos, eles seriam só pinos capazes de dar um sinal lógico e fazer contas aritméticas, né? Então, todo microcontrolador tem um microprocessador. E os modelos mais famosos no mercado de microcontroladores, né, são o Arduino, que é bastante difundido no mercado, de fácil acesso e, bom, bastante comum também ter material na internet sobre ele. A gente também tem as placas da STM, que são um pouco mais complexas, mas elas têm uma boa performance quando comparado com o Arduino, uma melhor performance, inclusive, mas tem esse quesito, né, que são um pouco mais difíceis de programar. Também tem a ESP32, que é uma plaquinha bastante parruda, né? Tem Wi-Fi, tem outras funcionalidades que outras placas não têm. E o Arduino, né, ele também tem vários modelos, né? Todas essas marcas fazem placas diferentes, né? Mas acho que ressalta mais o Arduino, que ele tem o Arduino Nano, o Mega, então tem uma variação bastante vasta para você saber onde utilizar, qual placa e enfim. Dando uma ênfase aqui no Arduino, a gente trouxe um esqueminha, né, da placa, o que cada componente da placa faz. A gente tem uma fonte de energia externa, a gente tem um USB plug para a gente flechar a placa, né, para passar o nosso código, a nossa lógica para dentro da placa. A gente tem entradas
saídas analógicas e digitais, terra, tudo que toda placa tem, né? Essas placas todas elas têm basicamente os mesmos componentes, né? Porque elas desempenham a mesma tarefa. Aqui a gente trouxe uma foto, né, de como é que seria um circuitinho usando o Arduino, né? A gente tem um monte de jumper, potenciômetros, todos conectados à placa, sensores conectados à placa, né, um display, e trouxe uma foto, né, da IDE do Arduino, né, que a gente pode usar para programar ele. É bem simples, só tem duas funções principais, né, o void setup e o void loop, que seria para você definir algumas variáveis e outro para você colocar a sua lógica que vai rodar em pooling, né, o tempo todo dentro da sua placa. Aqui a gente trouxe também uma foto, um esqueminha da plaquinha STM32, esse é o modelo Blue Pill. Você pode ver que tem basicamente os mesmos componentes, tem LEDs, tem entrada e saída analógica, botões, tem conectores micro USB, então tem tudo a mesma cara, né, mas com uma arquitetura diferente, né. Aqui a gente vê que assim, a pinagem ela começa a mudar, né, porque como eu havia dito antes, essa placa ela tem um poder de fogo maior, então ela tem mais capacidade de memória e você tem mais controle sobre como usar os periféricos dela. Então cada porta analógica ou digital pode ter diferentes tarefas, ao contrário do Arduino, que elas são um pouco mais definidas. E a gente trouxe aqui também uma tela, né, da IDE, da STM32, que ela fez para a gente programar esses controladores. É um pouquinho mais complexa, tem mais opções, né, então deixa a coisa um pouco mais difícil, mas tem muito material também na internet, então não é nada de outro mundo. E por último, a S32, que tem a mesma cara, né, o chip, as entradas analógicas digitais, uma entrada micro USB, botões. Aqui a pinagem dela, que é um pouco mais parecida com a STM, né, mas também não é nada muito complexo. E o bom de usar essa placa é que você pode programar ela com a IDE do Arduino. Então é uma coisa que facilita bastante o controle dessa plaquinha e faz ela ser bastante útil, sim. Aqui só uma comparaçãozinha, né, ilustrando o que eu havia dito. A gente comparou o chip da STM com o chip do Arduino, que é o ATmega, e a gente vê que tem mais velocidade de CPU na STM, a gente tem mais memória flash, mais memória RAM, mais entradas e saídas analógicas. Até o preço é mais barato, mas acho que esse preço está um pouco atualizado. Mas a gente vê que tem mais desempenho na STM, só que esse desempenho acaba custando talvez facilidade, né, de programar, enfim. Aí cabe a você julgar o que é mais cabível a você. E agora falando sobre os sensores, né, que esses são os três principais sensores que o seu robô deve ou pode ter, né. A gente trouxe os sensores infravermelhos e sensores ultrassônicos. Os sensores infravermelhos, eles são compostos por dois LEDs, né, um LED emissor e um LED receptor. O LED emissor emite um sinal, né, e esse sinal, teoricamente, ele tem que ser, quando ele encontra, né, algum objeto para colidir, ele teria que refletir para o LED receptor. E a partir dessa refletância é que a gente consegue identificar objetos, distâncias e bordas, né. No caso, a gente trouxe alguns modelos de sensores disponíveis infravermelhos. É mais recomendado que esse modelo que está na tela seja mais para detecção de borda, ou seja, de nível lógico alto ou baixo. No caso dos robôs de sumô, é mais indicado que eles sejam utilizados para indicar quando é que você está na linha preta ou na linha branca
do ringue. E, bom, esses sensores eles têm tensões de operação definida, tem uma curva de pressão definida e, de acordo com o modelo, pode ser digital ou analógico. Aqui a gente trouxe um outro modelo desse mesmo sensor, mas segue basicamente o mesmo princípio. Ele tem uma tensão de operação de 3,3 a 5 volts, usa essa lógica de emissão e recepção de sinal. No caso, esse modelo aqui, se eu não me engano, ele é o LD271 e ele opera de forma digital só. Então ele só consegue trazer saídas digitais, 1 ou 0. E ele tem um potenciômetro que ajuda a controlar a precisão, né, desse sensor. Bom, vale ressaltar, né, que o material que esse objeto, que esse sensor vai detectar, né, ele influencia em como ele vai funcionar. Às vezes materiais mais reflexivos, eles conseguem encontrar mais, né? Tipo, é mais fácil desse sensor encontrar esses objetos, mas os que não têm que não tem essa propriedade, fica um pouco mais complicado para eles, né? No caso, esse sensor aí, ele tem uma corrente máxima de 60 mA e a distância de detecção é de 25 milímetros. Então é um pouquinho limitado, né? Por isso que a gente deixa eles bem próximo, né, ao que eles vão detectar. No caso dos robôs de sumô, talvez bem perto do ringue, para ele conseguir identificar se o robô está, né, na parte preta ou na parte branca da arena. Aqui um exemplo de uma ligação do sensor com o Arduino, né? No caso, esses sensores, eles têm, igual eu falei, alguns deles, né, têm a opção de ser digital ou analógica a saída. Nesse caso, ele usou digital e o jumper, tem um jumper que liga uma entrada digital do Arduino a uma saída digital do sensor. E tem a realimentação, que é o padrão de todo componente eletrônico. Um outro tipo de sensor, né, que a gente recomenda o uso para essa competição é um outro tipo de sensor infravermelho, mas esse aqui é de longo alcance. Ele tem um alcance de 20 a 150 centímetros, então é bem maior do que aquele outro sensor. Ele é um sensor analógico, ele também tem uma tensão de operação definida, de 4,5 a 5,5 volts, e uma corrente de 33 mA. Aqui mais um exemplo, né, de como ligar esse componente ao seu controlador. Como ele é analógico, ele vai estar ligado a uma porta analógica do Arduino. E por último, tem mais um. Sensores ultrassônicos, né, que teriam basicamente o mesmo propósito, né? Só que dessa vez a gente consegue identificar um objeto com um pouco mais de alcance também. É bem parecido com o sensor último que eu mostrei, só que ele muda o funcionamento. Os anteriores eram infravermelhos, esse aqui é ultrassônico, através de som. Basicamente, a lógica de funcionamento deles é a mesma, né? O circuito, o Arduino, ele envia um sinal de trigger para o sensor. Esse sinal de trigger faz com que o sensor devolva para o Arduino um pulso que, assim que o sensor consegue identificar o retorno desse sensor, desse sinal, ele envia para o Arduino a largura do pulso. E aí, dentro do seu controlador, você consegue fazer uma conta matemática para definir qualquer distância que esse sensor encontrou uma barreira, né? Essa é a cara, né, desse tipo de sensor. A gente pegou o modelo HCSR04, que é bastante fácil de encontrar na internet, em lojas físicas. E como eu falei, ele tem esse pino trigger, que é o pino em que você envia o sinal, que eu acho que tem que ser de 10 microsegundos. E aí ele retorna, através do pino eco, o pulso, né, a largura do pulso do sinal de retorno.
E ele tem um alcance de 2 a 450 centímetros, ele tem um pouco mais de alcance. Ele se alimenta a 5 volts e, enfim, terra todo o componente eletrônico. Aqui um exemplo, né, de ligação desse sensor. 5 volts LD, entradas digitais aqui, pilas digitais ligadas ao trigger e ao elétrico. Aqui a gente vai só introduzir rapidamente o tipo de comunicação, o tipo de protocolo, né, que é o I2C. A gente vai passar por ele porque tem alguns sensores, né, que utilizam esse protocolo para comunicação. O I2C ele basicamente funciona como mestre e escravo, né? Tem um dispositivo mestre que envia informações e um escravo que recebe. Esse tipo de protocolo ele é de comunicação síncrona, então ele precisa de um clock, precisa de um padrão de tempo, né, para envio e de percepção de mensagem, né, de informações. Então, os sensores que usam esse protocolo eles têm 2 pinos a mais, né, que seria o SDA para passar dados e o SCR, que seria para sincronizar o clock entre os 2 dispositivos. Esse aqui é um exemplo de sensor que usa esse tipo de protocolo, né, que é o VL53L0X. Ele é um sensor de distância também, mas ele é a laser. E ele tem bastante precisão, é de 3 e 100 centímetros. Então, bastante recomendável esse tipo de sensor. Ele funciona a 5 volts. E tem mais 2 pinos, né, que é o GPIO1 e o X-Shut. O primeiro é para você programar nele uma interrupção e o X-Shut é só para desligar o sensor. No caso de uma operação, enfim, você pode controlar esse pino como você bem entender. Aqui é um exemplo de como ligar ele no Arduino. Aí a gente não usou esses 2 termos que eu falei por último, só o clock e o SDA. E agora a gente vai falar de baterias, né, que é uma parte essencial também do nosso robô. Vou passar para o Luiz de novo. Bem, a parte de baterias é muito importante você saber como escolher a sua bateria, né? Para isso você precisa de conhecer bem as condições de funcionamento que o seu robô exige. Seu robô ele vai exigir uma certa tensão para ele funcionar bem e uma certa corrente. E esses são os dados que você precisa saber na hora de montar o seu robô, na hora de criar o esquemático dele. É ideal que tenha um modo de carregamento da sua bateria, porque você vai testar o seu robô, você vai ver se ele está funcionando, você vai colocar ele para ligar várias vezes antes da competição, pelo menos é isso que a gente espera. E se você ligar ele antes da competição, isso pode acabar drenando um pouco da carga da bateria, o que pode fazer com que o seu robô, no momento da competição, não funcione tão bem quanto você esperava, quanto você projetou para ele funcionar. Então, esse modo de carregamento é muito bom, porque você não precisa trocar a bateria, abrir o seu robô e trocar a bateria e tal. E para isso a gente recomenda, por exemplo, a bateria de lítio 18650, é uma boa bateria, ela é recarregável e é um pouco barata também. Mas você também pode escolher entre baterias alcalinas ou até mesmo pilha comum para fazer parte do seu robô. Lembrando que se ela não for carregável, provavelmente você vai ter que trocar antes da competição para o seu robô conseguir entregar tudo que ele consegue. Aí aqui só uns exemplos de tipo de bateria, que tem vários tipos, né? Tem desde bateria de botão, pilha A, AAA, C, D e PP3. Inclusive mostrando quais são os recarregáveis. Alguns exemplos de preços também. Essa aí é a 18650, que é como se fosse uma pilha, mas ela é recarregável também, então ela serve bem. Bateria é bem caro, por isso também tem uma questão, aqui mais uns exemplos de preço de bateria, essas de 9 volts. Sendo a bateria cara, às vezes você encontra um melhor custo-benefício
para 2 baterias de um tipo em vez de uma de outro, que pode ficar mais barato e atender o que você quer. Aí é importante você saber a relação entre tensão e corrente que uma bateria pode entregar. Se a bateria que você escolheu não consegue alcançar a tensão necessária que você precisa, você pode colocar as 2 baterias em série, ou seja, o positivo de uma com o negativo da outra, e pegar as extremidades para suprir a carga do seu robô, que isso vai aumentar a tensão máxima que a bateria entrega. Se a bateria que você escolheu não estiver conseguindo suprir a corrente que você precisa, você pode colocar elas em paralelo. Aí você liga o positivo de todas as baterias juntas e coloca no positivo do seu robô, na entrada positiva, né? E o negativo de todas as baterias na entrada negativa do seu robô. Aí isso supre a necessidade de corrente. E agora falando um pouco sobre botões também. No caso, como o seu robô ele vai ser autônomo, você vai ligar ele e ele vai ter que, a partir daí, funcionar sozinho e por ele mesmo. Então é necessário botões que vão fazer ele funcionar, né, para ele ligar, para acionar o funcionamento dele e para desligar também. Aí você pode escolher entre quaisquer botões que você achar necessário, até mesmo chave de acionamento. Isso aí vai por escolha da própria pessoa. Mas é importante ressaltar uma regra da competição, que após o acionamento do botão, também deve acionar dentro do seu robô um buzzer interno para indicar que ele está funcionando, que ele está ligado. Com um LED, um buzzer ou um LED interno para indicar que ele está ligado. E esse buzzer ou LED ele deve ligar 5 segundos após o pressionamento do botão. Isso é uma regra da própria competição. É claro que tem uma faixa de erro, mas o ideal é que seja 5 segundos após o pressionamento do botão que já ligue o LED ou o buzzer, indicando que ele está funcionando. Aí aqui também os exemplos de preço de botões, são bem mais baratos do que as baterias mesmo, mas em qualquer loja de eletrônicos você vai achar muitos desses componentes, você vai conseguir montar bem o seu robô. Agora sobre motores, vou passar para o Rafael. Pessoal, bom dia. O Thiago falou muito bem aí dos sensores, que são as entradas do microcontrolador. O Luiz falou sobre botões, bateria para alimentação. Agora está na hora de falar das saídas do microcontrolador, que vai ser o ponto-chave da movimentação do nosso carrinho. Vai ser os motores, tá? Agora só um detalhe, motor é um assunto muito complexo. Não daria pra gente explicar tudo, como funciona o motor, de construção e tudo mais, porque tem literalmente disciplinas inteiras que explicam, que falam de motor aqui na faculdade de engenharia elétrica. Então não tem como falar de tudo. Então não tem como explicar tudo, mas vamos falar de um geral aqui de como que você tem que escolher e como que você vai controlar esse motor lá no seu microcontrolador. Tá? Bom, primeiramente, vamos falar dos tipos. Tem vários tipos. A gente tem corrente alternada, corrente contínua. Aí dentro dos correntes contínuas a gente também tem outros tipos que variam de acordo com a atuação. Tá? Vamos falar aqui de corrente contínua, que é o que mais a gente está interessado. A gente vai usar um motor de corrente contínua. Qual deles? Bom, a gente tem o convencional, o motor DC. Tá? Como que ele funciona? Ele vai ter apenas 2 canais, um positivo e um negativo, tá? Que é onde você vai fazer a sua alimentação. E como que você faz o controle dele? Se ele tem 2 canais, você vai variar apenas um desses. Vai ser a tensão, o positivo, e assim ele varia a velocidade. Assim que você faz o controle de um motor DC. Ele é bem simples de ser usado, e já adianto que é o que a gente recomenda para usar aqui nessa situação do carrinho. É o mais fácil de usar e vai servir muito bem. Aqui está a relação de torque e velocidade. Basicamente quanto maior velocidade do seu motor, menor torque ele vai ter. Tá? Então, controle de velocidade por variação de tensão, como eu falei, variando a tensão de entrada do motor, você consegue variar a velocidade dele, tá? Mas você vai perder torque. Tem essa.
Mas basicamente o controle dele é por variação de tensão. Necessidade de controle para manter velocidade constante, aplicações com alta velocidade. Geralmente ele vai ter muita velocidade, tá? Diferente de outros motores que a gente vai citar aqui, como o motor de passo, motor servomotor, mas ele é bom para trabalhar com alta velocidade e alto torque. Tá? Você pode escolher a faixa que você quer trabalhar. Se eu quero menos torque, eu aumento a velocidade. Ou se eu quero maior torque, eu trabalho com uma velocidade menor. Outro tipo de motor aí muito comum nesse tipo de projeto é o servomotor. Ele é comum porque para fazer o controle dele também é fácil, mas ele vai ter um canal a mais que o motor DC. Ele tem alimentação, os dois canais de alimentação, positivo e negativo, e ele também tem um canal de pulso, que você vai usar esse canal para dizer qual ângulo você quer que o motor vá. Tá? Ele trabalha geralmente de 0 a 180 graus. Aí dependendo da largura de pulso que você manda para ele, um sinal PWM, ele vai para um ângulo específico. Tá? Geralmente o pulso de 1 milissegundo ele fica em 0 e 2 milissegundos vai para 180. Aí você controla essa faixa aí com o seu PWM. Tá? O diferencial dele, ele é como se fosse um motor DC normal. A questão é que ele tem um circuito eletrônico embutido nele que faz uma realimentação do ângulo para saber qual ângulo ele realmente está e se ele deve ou não continuar em movimento para chegar no ângulo exato que ele quer. Então, essa é a diferença. Por isso que ele tem um pino a mais. Ele tem uma entrada a mais. Mas, no nosso caso aqui, ele não vai servir muito. Por quê? Porque ele só vai de 0 a 180 graus. Se você quer movimentar o carrinho, você não pode travar o motor em 180 e nem em 0. Você tem que girar continuamente. Então, ele não vai servir para a gente. Tem mais um outro tipo de motor, que é o motor de passo, que também não serve para a gente aqui, tá? Mas ele tem o mesmo princípio do servo, só que a diferença é que você controla, em vez de controlar o ângulo que ele vai, você controla os passos, cada passo que ele dá, conforme o pulso que você aplica na entrada, tá? A gente não comentou porque ele é muito complexo de trabalhar e não faz sentido a gente escolher ele, a gente pode pegar um mais simples, que é o motor DC, e vai atender a gente, tá? Resumindo, o motor CC normal, o mais simples lá, ele é bom para alta rotação? Só que você precisa controlar ele, você tem que mandar o sinal PWM para controlar a velocidade dele. Tá? Mas ele é 2 canais apenas, muito fácil de usar. E o servo? Não, porque ele só vai de 0 a 180, então não serve para alta rotação. Motor DC, mantém a posição? O normalzinho não mantém, tá? Ele só serve para você variar velocidade e torque. Mas o servo ele é bom para isso. Por isso que ele é muito usado em aplicação de robótica. Para controle de movimento, braço, mecânico. É muito usado por isso, porque você quer controlar o ângulo que ele vai. Facilidade de uso, como eu falei, é muito simples usar o motor DC, que é o que a gente usou no carrinho, de exemplo. E já o motor de servo, ele tem um pino a mais, que é o pino de controle do ângulo, do PWM lá. Aí você tem que controlar o pulso para saber para onde que ele vai, né? Então ele é mais complexo. Controle de posicionamento interno. Motor DC, normal, não tem. Ele nem sabe o que é posição. Já o servo tem, ele é realimentado por um circuito interno, por isso que ele controla o ângulo. Questão de acionamento. Como o motor DC não possui nenhum tipo de controle interno, faz necessário a utilização de algumas técnicas. O que a gente quer controlar no motor DC? Geralmente é velocidade e sentido de rotação, não tem outra coisa para a gente fazer. Inclusive no carrinho é isso que a gente vai fazer. A gente vai ou controlar a velocidade do seu carrinho ou o sentido dele. O sentido, por exemplo, se você chegou na borda, você vai ter que dar ré, então você vai ter que já girar no sentido contrário. Então é por isso que você faz o controle do sentido de rotação. E velocidade, se você quer, sei lá, seu carrinho está em um oponente, lembra? A variação de quanto menor velocidade, mais torque do seu motor, compensa você diminuir a velocidade quando o seu carrinho encontra o oponente, para ter mais torque. Aí tem umas técnicas para controlar a velocidade. Você pode colocar um resistor em série, variando a resistência, mas ninguém faz isso. Ou você pode variar a tensão, que é muito mais fácil. A gente só vai usar o PWM ali do microcontrolador e pronto, você varia a velocidade do seu motor. Tá, falei muito de PWM aqui, mas o que é o PWM? Imagina que você tem um sinal que é um sinal discreto, só vai de 0 e 1. Mas você quer um sinal, sei lá, 50% do seu sinal total. Como você faz essa variação?
O seu microcontrolador, ele não manda um sinal analógico. Ele não vai mandar tipo 0.5 de 1. Ele vai ter que... Ele vai usar uma técnica PWM, onde ele vai mandar vários sinais ligado e desligado, e a relação do tempo entre o sinal que ficou ligado para o tempo total vai ser o nosso duty cycle, que é a porcentagem do tempo que ficou ligado em relação ao tempo total. E essa porcentagem vai ser enviada para o motor, no caso, e vai ser a porcentagem da tensão que você está enviando. Então, com o sinal digital, você meio que cria um sinal analógico, tá? E aí seu motor reconhece, por exemplo, 50% de duty cycle vai mandar 50% da tensão. E aí a velocidade, por exemplo, vai ser 50% menor. Não necessariamente. Aí, como eu falei, a técnica usada para variar essa tensão média e entrega no motor, o objetivo de realizar o controle de tensão e entrega a ele. Mantemos uma frequência fixa e variamos a razão cíclica. Com isso, teremos uma onda cuja tensão média varia de acordo com a razão cíclica desejada. A razão cíclica é o tempo ligado em relação ao tempo total. Olha lá. Aqui tem um custo de 10% do tempo ligado e 90% desligado. Isso aí significa 10% do cycle, que significa 10% da tensão enviada na sua saída. Aqui 50%, ou seja, ele fica 50% on, 50% off. A média vai ser 50% do sinal que vai ser enviado para a saída. 90% é a mesma coisa. Outra coisa essencial para controle de motor, velocidade e sentido, é o uso de uma ponte H, tá? A ponte H vai ser um driver, basicamente, que vai além de alimentar o seu motor, ele vai controlar se ele deve ir para, com base nas chaves que ele tem. Eu vou mostrar a imagem do ciclo, que é mais fácil. Ó, ele tem 4 chaves. Se você deixa a S1 e S3 aberta, a corrente vai circular por um lado do motor. Se você deixar as 4 e S2 abertas, a corrente circula por outro lado. Então, basicamente, você inverteu o sentido do motor simplesmente com esse tipo de ligação aqui. Na prática, as chaves são semicondutores, na ponte H. Aí, basicamente, é um gifzinho aqui, que não vai mostrar. Mas enfim, essa aqui é a ponte H. Ela vai ter os canais aqui, é muito fácil de encontrar material para fazer as ligações. Na internet você consegue encontrar muito exemplo. Mas você vai ter a alimentação, que seria aqui os 6 a 35 volts do GND. Ele tem 2 canais para o motor, você pode controlar 2 motores ao mesmo tempo, o que é vantagem para o nosso caso. A gente vai usar, provavelmente você vai usar 2 motores, né, um para cada lado do carrinho. Aí você consegue usar uma ponte H com os 2 canais de motores, e aí você controla os 2 motores. Aí o exemplo da ligação. É bem simples. Você vai ter 4 canais, nesses 4 pinos de controle da ponte H, a alimentação e os 2 motores. Aqui falando porque ele tem uns pinos N1, N2, N3 e N4, né? 2 pinos para cada motor. Aí vamos supor que você pegou um motor lá, o N1 e N2, para esse motor. Você põe 5 volts em um e GND no outro, você está girando no sentido horário. Se você faz o contrário, você gira no anti-horário. Pode botar GND para não fazer nada, você pode forçar um freio ali, botando 5 volts nos 2 pinos. É 2 pinos para cada motor, então ele tem 4 pinos de controle. Aqui outra imagem aqui, também é usada, né? Mas a outra é melhor. Em relação ao motor, é isso. Bom, agora a gente vai falar um pouco de lógica de programação, né? Como a gente tem, esse carro é composto de vários sensores e vários motores, como é que você lida com tudo isso, né? É bem complicado gerenciar tudo isso. Então a gente vai propor uma lógica aqui. A lógica que a gente propõe é a máquina de status. Eu vou explicar aqui a máquina de status aqui. Bom, basicamente é uma abstração, onde você pega o sistema mais complexo e divide ele em várias etapas, ou estados, né? E cada estado tem a sua ação bem definida. O que você vai fazer nesse estado. Além disso, a transição também é bem definida. Para transitar entre um estado e outro, você tem que respeitar determinadas condições que você coloca. Aqui, por exemplo, se eu quiser transitar do estado S1 para o S2, eu tenho que satisfazer a condição A. E assim por diante. Aí eu tenho... Aqui, como você implementa a máquina de estados em código. Aqui é a linguagem C, né?
você basicamente faz um switch, e o switch tem vários casos, né? É uma condicional. Aí, dependendo da condicional, você faz a instalação. Aqui, na verdade, é a manipulação dos motores. Aí eu montei aqui um protótipozinho. Alguém pode me ajudar aqui a mostrar o protótipo? Na verdade, tem que configurar aqui, né? Vou mostrar o código aqui. Consegue ver na câmera aí? Bom, basicamente o protótipo aqui tem uma ponte H alimentando 2 motores. A gente tem 3 sensores aqui, que é 2 sensores infravermelhos, que é para detecção de borda, e um sensor ultrassônico para fazer a detecção da distância. E um botão para ligar. Deixa eu ver se está na com certo aqui. Ixi, agora qual com que é, hein? Vamos descobrir. Põe aqui pra ver. Tá com 6, né? Deixa eu ver. Vamos ver se vai. Ó, era com certo. Beleza. Vou explicar funcionando, pode deixar ali. Vou explicar o código, depois a gente mostra funcionando. Não. Bom, aqui tem um código bem simples, na verdade. A gente definiu uma classe aqui de motor, não vou explicar o que é uma classe, né? Você dá um curso inteiro. Mas a gente basicamente pegou o motor e colocou, abstraiu no código aqui, né? A classe motor. Essa classe motor tem os seus atributos e tem os seus métodos. No caso, quais são os atributos do motor aqui? É a velocidade e os 2 pinos, né, que o Rafael falou anteriormente, de configuração da ponte H. Aí essa classe aqui disponibiliza alguns métodos, que no caso é configurar pinos, que a gente só faz a configuração da pinagem, né, da ponte H. Também essa classe aqui tem um método chamado velocidade, onde a gente coloca a velocidade do motor, que vai de 0 a 255, né, porque o Arduino é 8 bits, se for mais bits é mais. Tem uma classe também girar à direita, que, claro, né, é o sentido, esse aqui girar à direita é o sentido horário, e o girar à esquerda é o sentido anti-horário. E tem um método de parar, né. Aí aqui a gente faz a definição dos pinos, que é a pinagem que eu utilizei aqui. Aqui da ponte H, né, 5, 6, 9 e 10, 2 para cada motor. Aqui tem a definição dos pinos do ultrassônico, e aqui tem os pinos do sensor infravermelho, dos 2, né. Aqui é o pino do botão. Agora aqui tem 2 constantes, um set point de borda, que é no caso o valor que eu quero que vai detectar a borda. Abaixo desse valor detectou a borda branca, acima disso é preto. Isso aqui você pode variar, né? Como é analógico. Aquele sensor ali ele pode ser configurado como digital e analógico. A gente está configurando como analógico. Se for digital, tem que ser pelo potenciômetro. Analógico a gente consegue controlar mais, né? Porque a gente coloca o valor diretamente aqui. Aí tem a distância de ataque, eu coloquei 10 centímetros, que na verdade eu queria 20, não, mas tanto faz, é 10 centímetros. Você coloca aqui a quantidade de centímetros, que é o sensor ultrassônico. Aqui eu defino os 2 motores, que é o motor direito e o motor esquerdo. E aqui eu tenho 3 variáveis. 3 variáveis booleanas, né? Um é da borda detectada, que detectou a borda, sim ou não. O outro é do oponente detectado. E outra é uma função de executando, né? Que eu vou apertar o botão e essa variável vai ficar true, que vai executar o código. Aí aqui temos o nosso estado, né? A definição dos nossos estados. Ele tem 3 estados, que é o idle, sobreviver e atacar. O idle é o estado principal, né? Que ele vai definir as condições que vai para sobreviver ou atacar. Beleza. Aqui é basicamente a função setup, né? Do resto. Aqui é do motor, do trigger, do ultrassônico, né? E do resto dos sensores. Aqui inicializa o serial. Aí aqui no loop, o que a gente faz? A gente chama a função iniciar, que ela vai verificar se o botão está pressionado aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui é inicializar. Se eu pressionei o botão e não está executando, ele vai printar iniciando na serial, vai dar o delay de 5 segundos, né? Que é necessário, e vai colocar como true a variável executando. Aí, se estiver executando, ele vai atualizar os sensores, que é o valor dos sensores, e vai chamar a minha máquina de status. Essa função aqui de atualizar sensores basicamente vai atualizar as 2 variáveis, né, booleanas, que é a borda detectada e o oponente detectado. Aqui na borda detectada eu leio os 2 sensores e verifico se é menor do que o set point de borda, né? Ou seja, detectou a borda branca. Um dos 2, né? Aí aqui eu faço a parte do verificar a distância, né, do sensor ultrassônico. Que é basicamente eu coloco o pino baixo do trigger, né? Depois coloco o high, espero 10 microsegundos, como o Thiago tinha falado anteriormente. E depois coloco como low de novo. Aí eu pego aqui o pulso, né? Do pino, do eco.
e faço uma conversão aqui, né? Utilizando a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, divide por 2, né? Porque é ida e volta, e pega a distância aqui. Eu verifico se a distância é menor ou igual à distância de ataque, que eu coloquei anteriormente. Aí é dessa forma que eu consigo atualizar as duas variáveis, né, necessárias para o nosso carrinho, que é a borda detectada e o oponente detectado. Aí com essas duas variáveis, nós temos aqui a nossa máquina de estados, né, que é basicamente switch com os 3 estados, né, o idle, sobreviver e atacar. Aí o idle, ele vai executar essa função procurar o oponente, que é basicamente uma função aqui que eu faço o motor girar aqui. Nessas 3 funções aqui, né, de procurar o oponente, sobreviver e atacar, você vai colocar os seus 2 motores no modo que você quiser. Você configura isso. Aí fica a seu critério, né? Qual estratégia você deve seguir para procurar o oponente. Você quer só ir reto, ou quer virar para a esquerda, quer virar para a direita. Na parte de sobreviver aqui, claro, né? Se você detectar a borda, você tem que dar ré e virar para a direita ou para a esquerda. Essas funções só fazem isso. Aí aqui na minha máquina de estados, é basicamente isso aqui, ó. Se a borda foi detectada no modo idle, né? No estado idle, ele vai para o estado de sobreviver. Se não, né? O oponente foi detectado, ele vai para o estado de atacar. Agora, se ele estiver no estado de sobreviver, ele vai chamar aquela função sobreviver e ele vai voltar para o estado idle, né? Porque sobreviver não precisa ficar executando várias vezes, só uma vez. Aqui no caso de atacar, ele vai chamar a função atacar e se a borda foi detectada ou não tem mais oponente, ele volta para o estado idle. Aí dessa forma aqui você consegue gerenciar o seu carrinho. Fica bem mais simples, né? Bem mais organizado. E bom, é isso. A gente vai disponibilizar esse código aqui depois, para quem quiser modificar. Acredito eu que funciona bem. Eu só não usaria delay aqui, né, porque ele pausa o código inteiro. Mas aí você consegue modificar isso aqui como bem entender. As funções aqui de procurar oponente, sobreviver e atacar. Aí você depende da sua estratégia, né. E bom, basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui para os slides. Aí. O slide atual, né. Isso. Bom, agora a gente vai passar para o Thiago aqui, vai falar um pouquinho sobre as estruturas. E após a gente terminar os slides, a gente vai mostrar funcionando aqui. Vamos deixar para depois. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a estrutura, que é uma parte muito importante do nosso robô, que, bom, é a cara dele, né? É o que vai sustentar toda a sua lógica, seus sensores, e é o que vai absorver o impacto, né, da luta. Tem várias formas de fazer essas estruturas, tem vários materiais. A gente tem aqui uns exemplos de MDF, de madeira, tem de impressão 3D. Enfim, acho que o que a gente mais recomenda e o que mais é viável talvez seja a impressão 3D, porque através dela você consegue modelar, né, via software, a estrutura do seu robô. E depois de impresso, ele vai caber exatamente, né, de acordo com o que você desenhou. Então ele vai ser feito sob demanda para o seu robô, entendeu? Vai ser específico para o seu robô. Isso é bastante útil, né, porque reduz espaço, reduz custo, talvez de certa forma, e permite, né, um acabamento mais clínico, eu diria. Né? E, bom, tem vários softwares que fazem esse tipo de modelagem 3D. A gente tem aqui o Fusion, o SketchUp e o SolidWorks. Eu coloquei aqui um exemplo de uma tela do Fusion, porque basicamente todos esses softwares funcionam do mesmo jeito. Né? Você desenha ele, né? Você desenha seu objeto em 2D, através de esboços, né? Você mede direitinho os componentes, a distância de um ponto até outro ponto, e depois você dá o extrude, né? Que seria você dar o caráter 3D para esse desenho que você fez, né? Seria colocar relevo, enfim, espessura, enfim. E não é muito assim, complicado, claro que tem um pouco de estudo, né, para você conseguir fazer isso, mas tem vários materiais na internet ensinando como usar esses softwares. E aí tem outro ponto, né, que é a impressão 3D. Depois que você já fez o seu modelo, né, via software, você tem que enviar para uma impressora, para algum dispositivo que traga aquilo lá à realidade, né, ao mundo físico. Então, dentro do LASEC, né, que é o nosso laboratório, a gente tem 2 impressoras 3D que estão funcionando perfeitamente. Se você tiver interesse em modelar uma peça e trazer ela à realidade, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode organizar de
o seu robô, o seu desenho, né, seja impresso e você consiga usar ele na competição. Aqui uma outra questão que pode ser utilizada, né, não só para o robô sumo, mas para qualquer tipo de circuito eletrônico, é o uso de PCB, né, que é Printed Circuit Board, placas de circuito impresso, que é uma questão, né, de, como eu poderia dizer, talvez de organização, né, de design, de também uma questão de aproveitar espaço, né, porque quando a gente faz um circuito eletrônico, a gente corre o risco de ficar assim, né? Cheio de jumper, enfim, isso é uma coisa complicada, uma coisa confusa, de difícil compreensão. E assim, por exemplo, se tiver um erro aí, cara, onde é que você vai saber qual que é a razão do seu erro, sabe? É muito difícil, né? Muito difícil. E com uma placa de circuito impresso, as coisas ficam, né, muito mais organizadas, muito mais vistosas. Se tiver algum problema, talvez você consiga, sabe, ligar o seu multímetro ou ligar equipamentos de detecção de erro diretamente onde você acha que é. Então, assim, é muito mais profissional, né? Mas também, né, demanda um tempo de estudo aqui, alguns meses aqui. Você tem que estudar, né, como fazer a sua placa de circuito impresso. E para isso tem vários softwares que também fazem essa tarefa. A gente cita o KiCad, né, que é um software bastante comum. Aqui na marca d'água das placas, né, quando você manda fazer depois, sai, né, o software que foi feito pelo software KiCad. Depois que você faz o desenho, né, você tem que enviar para uma empresa, algum fabricante que de fato te entregue a placa. Esse processo demora talvez de 1 a 2 semanas, dependendo do que você pede. O custo não é muito alto. E enfim, você tem no final você tem um produto muito mais organizado, enfim. Aqui um print da tela do ambiente do KiCad. E a gente também disponibilizou aqui um mini curso, né, de como fabricar seu PCB no KiCad, que é feito pelo PET Elétrica aqui da UFO. A gente vai deixar o link nos nossos canais de comunicação, no Instagram, no nosso Discord, para que vocês tenham acesso, né, a como fazer o seu PCB se vocês tiverem interesse. E agora a gente vai fazer a demonstração do robôs. Ah, tá. Para provar, né, que o código aqui funciona, eu vou mostrar aqui na serial os estados dela se alternando. Deixa eu mostrar a serial aqui. Não abriu. Pode deixar aí mesmo. Aí. Ah, não precisa não. Pela serial já dá pra mostrar já. Pela câmera fica meio ruim de visualizar. Não tá com vocês, velho. Bugado isso aqui. Chega aí, Rafael. Bugou aqui, mano. Travou aí. Estranho isso aí. Abre e fecha de novo. Travou ali. Não tá identificando, na verdade. Pode ser diferente, né? Mas ele não tá identificando o Arduino. Nem precisava se compilar, velho. Vocês sabem que é serial. Então, mas ele não tá identificando. Abre e fecha de novo. Só serial que a gente quer mesmo. Não, travado. Aí foi. Alt ritmo. Tem que arrumar uma barra de rate aqui, né? Que é 9600.
Aí. Apertei o botão iniciando, ele vai esperar 5 segundos, né? Aí, ó. Já está no estado, né? De procurar no oponente, que é o default dele. Não precisa mostrar, porque não é para visualizar muito bem. Mas, ó, se a gente colocar aqui em 10 centímetros, né? Ele já vai para o estado de atacante. Aí se eu tirar, volta para procurar no oponente. Agora, se eu detectar a borda, né? Aqui. Assim, ó, sobrevivendo. Então é basicamente assim que você vai gerenciar o seu carrinho. Muito mais fácil. É isso. O motor está rodando aqui, mas não deu para ver muito bem. Está desconectado aqui da ponte arcana. Mas é isso. Agora a gente vai mostrar o nosso carro funcionando, né? O de fato, que já está completo. Pode colocar aqui em cima. Vou mudar a câmera lá para essa. Tá aqui, né? O nosso carrinho, tá a pista. Pronto. Quem vai fazer as ondas? Desligar aí. Apertar o botão. Vai esperar 5 segundos. Ligou o buzzer? Ó. Caramba, cara. Sempre faz, hein, mas o problema aqui é os sensores, né? Tem que... Quase quebramos o nosso carrinho ao vivo aqui, né? Mas ok. Mas o problema aqui são os sensores, tem que calibrar. Que nem aquele valor lá que eu mostrei no código, né? Tem que calibrar esse valor. Aí, dependendo da iluminação, ele muda. Quase quebramos, mas ok, né? Cuidado com ele, né? Não tá indo, né? Mas questão de calibração aqui, ele estava funcionando antes, a gente tentou calibrar antes aqui, só que acho que foi piorar. Mas acredito, no dia da competição vai estar funcionando direito. O robô foi feito criando uma PCB para fazer todo o circuito dele, com uma placa STM, que é aquela mais robusta, mais complexa um pouco, e foi feita em impressão 3D também, como vocês podem ver. Aí tem os sensores, alguns dos que já foram mostrados aqui também, o buzzer, dá para ver ali, o botão, tudo certinho de acordo com o que a gente tinha dito. Então, gente, vou mostrar as fotos aqui para vocês de como que foram nas competições passadas. Mas vocês viram claramente o que vai acontecer com a maioria de vocês. É basicamente isso. Eletrônica é teste, execução, toda hora dá problema, a gente tenta de novo, mas no final acaba dando certo, na maioria das vezes, né? Então,
até aqui a gente que já está mexendo com isso há tanto tempo, deu problema, não se desesperem quando o problema for com vocês, continuem tentando, uma hora vai dar certo. Eletrônica, a gente nunca sabe qual é o erro, mas uma hora acha, é isso aí. Agora a gente vai mostrar também um pouco das competições anteriores, dos eventos anteriores que a gente teve. Como vocês podem ver ali o ringue, um robôzinho já funcionando. Esse robô, como vocês podem ver, ele é mais alto, não tem restrição de altura, então pode ser alto. Ele tem 2 sensores ali provavelmente são sensores ultrassônicos. Aqui o pessoal trabalhando, igual eu mesmo falei, muito trabalho, muitas vezes durante a competição mesmo, o pessoal vai ter que ver o que é que está acontecendo com o robô, testar, e aí de novo a importância de ter a bateria recarregável, porque vocês vão testar várias vezes, às vezes até se vocês tiverem um componente de reserva, se necessário, é importante. Aí, os robôs já na batalha, né, na luta sumô, vocês podem ver que tem uma proteçãozinha depois do ringue, para não acontecer o que aconteceu aqui, do robô cair no chão, né? Que aí consegue proteger o seu robô, então não precisa se preocupar que essa batalha também não é... O seu esforço não será perdido, muito provavelmente. Mais imagens da competição, tudo certinho. É um evento muito legal de participar, nós recomendamos bastante, é uma ótima experiência. Vocês vão ter em primeira mão como é a vida de um engenheiro de eletrônica, que mexe com eletrônica, né? E vão poder perceber como fazer as coisas funcionarem nos seus projetos. Como funciona um projeto real. E no kit tem camiseta também da Sumo Cup. Então comprem o kit da Sumo Cup, que vocês vão conseguir camiseta e provar que vocês participaram do evento de um jeito ainda mais legal. E é uma ótima camiseta, a gente recomenda. Aqui a camiseta vem junto, não é separado. A camiseta. Na inscrição, a camiseta já vem junto. Todos vocês que se inscreveram já tem uma camiseta garantida e vão poder utilizar a torta e a direita. Aí mais umas imagens de batalha, inclusive ali é o Thiago que estava apresentando aqui, se vocês repararem. Caramba. Bem mais novo. E também tem a competição de Lego, né? Que é importante ressaltar para todos. O nosso mini curso foi mais focado no robô de sumô, mas na competição de Lego tem basicamente, as regras mudam um pouco, o jeito de fabricação também, mas o processo desse projeto acaba sendo o mesmo, que é você testar, aprender como fazer esse novo desafio, né, aprender a mexer com coisas novas e colocar ele na competição. É importante mesmo que vocês não vençam a competição, é muito importante esse aprendizado. É muito recomendável que vocês participem, de verdade. Agora a gente também conseguiu arrumar o nosso robô. Ele não está mais caindo da pista, então a gente vai fazer uma nova apresentação sobre ele. Aqui ó, simulação real, né? Na prática não vai ter problema de calibração de sensor, não tem jeito. Não tem um valor fixo aqui, simula real. Não deu certo? Continua lá, calibra a distância do sensor, o set point. E agora vamos testar de novo, né? Agora ele está desviando certinho, derrubou o robô, está desviando as portas, sobrevivendo. Tudo questão de calibração, galera. Aí ó, detectou o oponente, foi e derrubou. Destruir seu oponente.
Ou seja, tudo que a gente falou foi verdade, né? Não é mentira. Funciona mesmo. Não foi Miguel, não. É isso. Sai. Então foi isso. Ih, quando você tava falando, tava com a câmera. Não, eu mesmo. Ah, boa. Você é bom mesmo, hein, cara. Volta lá, pô. Deixa pra finalizar. Você tinha botado no completo? Então foi isso. Muito obrigado pela presença de todos. Tivemos uns problemas iniciais, alguns no meio do caminho, mas é basicamente isso mesmo. Agradecemos a todos que participaram desse mini curso. E uma coisa muito importante, qualquer dúvida, porque esse mini curso ele é muito curto para tudo que o robô vai exigir de vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, vocês podem recorrer a gente do LASEC através do canal do Discord que a gente já criou, já está disponível. Se vocês precisarem, podem acessar. Não tenham medo de conversar com a gente. Lá a gente vai disponibilizar o código. Qualquer coisa que você não entender no código, por exemplo, pode perguntar. Dúvida de componentes, dúvida de algum software, se tiver ao nosso alcance, nós também podemos ajudar, igual o KiCad que foi dito para fazer PCB. Então, se comuniquem com a gente. Vamos estar esperando e muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém.